Fala aí galera, beleza? Aqui é o Prof, trazendo mais um videozinho da nossa série de autoajuda. No caso é minha autoajuda, né? Não é de vocês. Mas vocês podem levar o que eu falo ou experiências que eu tenho em relação. Sempre é viável. Porque... como é que eu posso dizer pra vocês? A vida não é um morango. Brincadeira. Mas bem pessoal, eu queria falar com vocês nesse vídeo de hoje. Meu pé tá arrebentando aqui, tá? Porque eu tô usando um sapato que não é meu. Porque eu não achei o meu sapato e ele tá querendo comer a parte de trás do meu calcanhar. Então eu vou chegar em casa com esse negócio na carne viva. Mas tudo bem. Saúde é o que importa, né? Mas então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês nesse vídeo de hoje é, como eu falei, é uma série onde eu vou falar muita abobrinha às vezes, mas são experiências mais pessoais. Que também, tecnicamente, se você for parar pra analisar, pessoal, isso também isso ajuda muito. E às vezes até mesmo vocês podem fazer isso. Mas vamos lá, vamos começar pelo básico. Eu venho de uma família normal, entre aspas, normal, né? Tem que pentear esse meu cabelo, ó, tá feio que só. E fora que eu vou ter que tomar um banho, porque eu tô suando igual tampa de marmita. Mas então, pessoal, eu vim de uma família normal, a minha família sempre, entre aspas, foi muito unida, mas a parte de por mãe, porque foi o que eu tive maior convivência. No último vídeo eu falei pra vocês que eu moro com a minha avó, porque basicamente foi a minha avó que me criou em maior relação ao tempo. E que eu tive digamos, uma percepção que eu não consigo ficar muito tempo sozinho, né? E como eu falei, eu sou uma pessoa bem isolada, eu sou bem recluso na minha questão. E pra quem não sabe, reclusão ela ajuda a você ter problema, desenvolver mais problemas mentais, mas isso foi piorando, né? Mas o que eu quero contar pra vocês hoje foi a minha experiência quando eu cheguei no fundo do poço. Porque eu tive um momento que eu cheguei a um fundo do poço. Às vezes quem vê esse vídeo, né? Quem vê esse vídeo pode ser alguém da minha família, não pode ser, e pode até mesmo não entender, mas o que eu quero falar pra vocês é, hoje eu quero entrar na parte onde eu cheguei no fundo do poço, que foi quando aconteceram certas coisas, vamos dizer assim. Nessa época eu morava com minha avó, meu avô ainda estava vivo, então era minha avó e meu avô. E eu tava com problema de arrumar serviço. Eu levava currículo aqui, levava currículo ali. Ninguém chamava, não entrava em contato. E quando entrava, eu ia fazer entrevista, parece que eu não atingia as suas expectativas, não atingia os requisitos que eles queriam. Isso era um problema bem sério, na minha opinião, porque sempre é. E eu comecei a ter desentendimentos com o meu avô, mas também é um ponto. E eu tava, uma pressão que às vezes a gente não consegue falar com uma pessoa, sabe? E eu tentei arrumar alguns serviços paralelos, que a gente chama assim pejotização hoje, né? Hoje é pejotização o nome disso. E não tava também dando muito certo. Eu
tava estudando para fazer o EJA, para terminar o terceiro ano. Mas acabou que a situação ela foi se agravando, ela foi piorando, foi se tornando ruim. E no final eu acabei pegando e indo morar com meu pai, porque o meu pai me fez uma... Porque meu pai fez uma promessa. Eu falo assim, pra mim, pra minha avó, pro meu avô, no final acabou fazendo como se fosse uma promessa pra todo mundo. E eu acabei tendo que eu decidi que ia morar com ele, né? Ele também queria que isso acontecesse, então eu acabei indo morar com meu pai. E o objetivo principal da gente era morar no Espírito Santo. No estado do Espírito Santo, numa cidade chamada Marataízes. Marataízes, pessoal. Carai. É isso que dá. Ai. Eu tô achando que eu vou ter que fazer uma coisa que eu não deveria, né? Mas eu vou fazer. Pra continuar. Que é basicamente... Eu vou pisar vou usar o sapato como se fosse um chinelinho. Porque ele tá arrebentando com o meu calcanhar. Porque é um sapato que ele tem uma partezinha atrás dele dura. Porque esse sapato não é meu, né? Deve ser por isso. E também o modelo de palmilha dele é menor. Então ele tá arrebentando, vai comer, tá comendo meu calcanhar vivo. Mas voltando na situação. Então acabou que eu fui fazer um bardeamento, que eu ia pra Minas. E eu ia ficar algum tempo em Minas, que era... Meu pai estava em processo para vir me buscar, só que aonde ele estava lá começou a ter problema, certo? Eu ia trabalhar com meu pai estava mexendo na época com um produto de beleza, né? Vendendo produtos de beleza. Mas aparentemente isso deu um problema muito sério lá e acabou dando que meu pai não conseguiu nada. Acabou tendo que desistir desse negócio. Mas, como eu tava falando pra vocês, eu fui fazer um bardeamento pra Minas e surgiu, né, nessa época, era um final de ano, meu pai conversou com o meu tio na época onde eu tava, porque meu tio tinha aberto uma loja. Só que o meu tio tem problemas com depressão também, ele tem, digamos, problemas com depressão. No caso ele não chega a ter depressão, mas é uma ansiedade muito forte. E esse meu tio, pessoal, ele tava abrindo uma loja, precisava de alguém para trabalhar e ele não tinha confiança no próprio filho. E sim, é o que eu tô falando pra vocês, ele não tem confiança no próprio filho, porque ele tentou abrir outras lojas e ele colocava o filho dele e o filho dele simplesmente não fazia besteira. Então acabava sendo que as lojas não iam pra frente. Ou eu não sei se realmente o problema era o filho dele, porque é um primo meu, eu falo isso bem pleno, pessoal. Ele é bem grudento, é bem amoroso. Não curto tanto isso, já que eu sou recluso. Mas eu gosto dele. É um primo que eu gosto dele, eu tenho um apreço por ele, sim. Se eu falar pra vocês que eu não tenho um apreço por ele, eu tô mentindo. E eu tenho um apreço muito grande por ele. Então foi feita uma promessa. No final eu fiquei a Deus dará. Eu não vou entrar em tantos pontinhos pequenos, mas sim, eu acabei ficando a Deus dará e eu acabei indo trabalhar com outro tio meu em uma empresa que ele também estava abrindo recentemente. No caso, esse meu tio, ele tem depressão e ele decidiu abrir uma tornearia. E eu comecei a trabalhar com ele e eu recebia por semana. E vamos lá, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu ficava em casa. Sim,
Eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu ficava em casa. E esse meu tio, eu tava aprendendo com ele, mas é o ponto, ele não era muito bom em ensinar. E ele é aquele tipo de pessoa que quer a pessoa pronta, vamos falar assim. Então o meu tio, ele pediu pra mim me inscrever em um curso, que ele ia me ajudar a pagar esse curso. E eu me inscrevi e fui fazer esse curso. Foi um curso de 6 meses, era um curso de eletromecânica. E eu me inscrevi, paguei o curso na época. Só que ele simplesmente deu o problema dele, as crises dele. Eu ainda tentei dar uma segurada de barra, mas basicamente eu já tinha feito, eu já tinha pago e fui chutado pra fora. Fui jogar de escanteio. Um curso no Senai. Então, é um curso bom, você aprende bastante coisa. Que é um curso que basicamente muitas empresas elas pagam para o funcionário fazer, né? É tipo assim, você tem um funcionário bom que trabalha bem, aí ele não tem certas permissões para fazer certas coisas. O que acontece? Eles vão lá e pagam esse tipo de curso, que é um curso profissionalizante. Então ele, tipo assim, ele não te dá maestria naquilo, mas ele te habilita a fazer certas coisas. E foi o que aconteceu. Eu fiz o curso, mas mesmo assim eu não arrumava serviço. Grande porém, pessoal, eu sou uma pessoa de São Paulo. Eu fui criado em São Paulo, eu tenho mais o sotaque paulista. E eu também tenho um pouco sotaque mineiro, eu tenho um pouco esse sotaque do pessoal do Rio de Janeiro, porque eu vou absorvendo sotaques conforme eu vou tendo convivência. E eu já tive muita convivência com o pessoal do Rio de Janeiro, sabe? Então eu tenho um pouco de sotaque do pessoal do Rio de Janeiro. Tem uns pessoal que me chama de gaúcho, porque fala que eu penso gaúcho. Porque uma coisa, vamos lá assim, é uma curiosidade, mas eu sou bom em fazer churrasco, basicamente. Eu manjo dos pontos de carne e tal, eu também sou açougueiro, né? Então, só que, isso aqui que eu vou falar. Não confunda uma coisa com a outra. Só porque você é açougueiro não significa que você é bom no churrasco. Eu sou bom do churrasco porque era uma coisa que eu via e tinha uma curiosidade e eu aprendi a fazer. E aprendi com boas pessoas, com pessoas que quiseram ensinar, e eu peguei e eu aprendi. Tá, pessoal? Eu peguei e eu aprendi. Isso vale para os meus tios. Isso vale para meus pais, meu pai, né? Porque meu pai manjava de fazer um churrasco top, que ele também aprendeu com outras pessoas. Ele manjava. Eu também, quando a gente às vezes ia numa festa, que algum tio contratava um churrasqueiro, e eu ficava lá com o churrasqueiro. Entendeu, pessoal? Eu ficava lá e eu aprendi com o churrasqueiro. Porque esses caras trabalham, sem brincadeira, pessoal, tem churrasqueiro que trabalha aí há 30 anos só com aquilo. O cara é uma máquina, o cara é um monstro. E eu aprendi com esses caras, velho, na minha infância, então porque eu tinha curiosidade. Hoje em dia eu não sou tão curioso pra aprender as coisas, eu falo bem a realidade. Mas naquela época eu era muito curioso. Muito, mas muito curioso. Eu gostava, eu tinha curiosidade, eu queria poder aprender. E eu aprendi. Olha que legal, eu peguei e eu aprendi. Mas teve todos os acontecimentos, entrei num assunto totalmente aleatório, mas é normal, é o tipo de vídeo que eu queria trazer pra vocês. É uma coisa mais orgânica, é uma coisa mais eu, sabe? É uma coisa mais eu. Pra vocês verem. Aqui é um vídeo mais orgânico que esse aqui, vocês não vão achar mais não. Hoje em dia vocês não acham mais não.
Mas então, eu tinha tomado... Ai, minhas costas. Essa decisão. Se vocês estão vendo, pra quem não tá entendendo, eu tô gravando 2 vídeos em sequência porque eu preciso realmente dar uma desabafada. E eu já tô ficando quebrado de tanto andar. Sem brincadeira, pessoal, eu tô andando há quase 40 minutos nesse negócio, velho. Mas é bom, um cardiozinho. Ó, vou falar um negócio, esse cabelo tá todo bagunçado. Eu tô olhando aqui, parece que eu tenho a Chuquinha. Isso aqui, ó. Parece que eu tenho a Chuquinha da Filomena, do Herói do Escudo. E sim, eu sou otaku. Isso aqui é uma coisa interessante pra vocês saberem. Eu sou otaku. Não sou aquele otaku fedido. Mas eu sou otaku, tenho muitas obras que eu gosto e eu assisto. E devido a esses problemas, que eu vou voltar nesse assunto depois, eu não tô assistindo. Mas eu vou voltar ainda nesse vídeo pra vocês. Então acabou tendo esse problema. Como eu sou paulista, eu basicamente, pessoal, acabou sendo o quê? Que é o mais importante de tudo, né? Mineiro não gosta de paulista. Se você é mineiro que tá escutando, deixe esse coraçãozinho rancoroso, que vocês não gostam muito de paulista. Mas é porque o ritmo do paulista é diferente. Então, tipo assim, vamos colocar assim, o mineiro trabalha com mais calma, o paulista é mais correria. Então acaba sendo que sim, quando um paulista entra no serviço, ele arrebenta com todo mundo. Em Minas, né? E por conta disso, é uma realidade. Eu fui discriminado, então eu não consegui arrumar serviço. Eu precisava de dinheiro. Na época eu tava na casa da minha avó, meu pai veio e eu e meu pai começou a ter muita discussão. E eu comecei a ficar muito tempo na cama. Então, tipo assim, antes eu saía, andava, passeava um pouco. Depois eu basicamente ia entregar currículo, voltava, ficava na cama. Ia entregar currículo, voltava, ficava na cama. E meu pai teve um acidente, e esse acidente foi bastante sério. Ele tinha arrumado um serviço e eu também comecei a trabalhar com ele, né, nesse serviço. É um serviço totalmente impróprio para mim, mas a necessidade fazia a conta, né? Tanto que eu passava mal direto no meu serviço, nesse serviço, né? Porque eu tenho problema respiratório e algo que afetava meu problema era mexer com silagem. E silagem rebenta quem tem problema respiratório. Foi até que um dia eu cheguei no meu limite. Eu e meu pai teve uma briga e eu cheguei no meu limite. E eu decidi que eu não queria mais ficar lá. E eu percebi que se eu ficasse lá, eu acho que eu não estaria aqui hoje, pessoal. Eu não tô de brincadeira. Pessoal, eu não estaria aqui hoje. Sabe? Então eu acabei tomando uma decisão. Conversei com minha avó e eu voltei pra cá. Mas nesse ponto meu avô já tinha morrido também, né? E isso foi um baque muito grande pra mim. Porque eu não sou uma pessoa muito emotiva. Vamos falar assim, eu não demonstro bem meus sentimentos. E isso foi algo muito, muito ruim pra mim. Eu falo pra vocês que depois de tanto tempo, de tanta coisa que tinha acontecido na minha vida, foi a primeira vez que eu chorei com uma criança. Eu tava dormindo e meu avô passou mal de madrugada. E o pessoal lá, minha avó, minha tia, tentaram me contatar, mandar mensagem pra mim. Do nada, eles só me ligaram avisando que meu avô tinha morrido. Ele teve um infarto e não aguentou. Isso é uma coisa, eu vou falar pra vocês que até hoje isso me afeta muito.
Eu ainda tenho minha avó hoje, então eu não fico tão mal. Mas toda vez que eu lembro disso, não é fácil pra mim, tá, pessoal? Isso aqui não é algo fácil pra mim falar, não é fácil pra mim dizer. Porque meio que tecnicamente a última conversa que eu tive com meu avô foi uma briga. Sabe? A última conversa que eu tive com meu avô foi uma briga. E eu acabei decidindo naquele dia que eu talvez tentaria fazer algo pra mudar isso, mas a gente não consegue. E eu acho que esse foi um dos principais catalisadores pra mim começar a cair, pra me derrubar. Tanto que eu voltei pra cá, eu fiquei um tempo parado, eu tive que começar a passar pro psicólogo, porque eu tava muito ruim. Eu não queria sair da cama, pessoal, eu tava ruim. A minha cabeça tava ruim. Mas com a ajuda da minha avó e com a ajuda do meu tio, eu consegui começar a me reerguer. Só que hoje, pessoal, devido a muitas coisas que estão acontecendo, devido ao meu serviço, eu acho que eu tô querendo cair de novo. Eu tô vendo que a psicóloga que eu estou no momento não está sendo o suficiente, então eu penso em trocar, mas eu não posso trocar os pés pelas mãos, né, pessoal? Eu tenho que fazer isso muito bem pensado. Mas bem, voltando ao assunto que eu já encerrei essa parte, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Mas voltando ao assunto básico, pessoal, é o seguinte: o que eu quero falar pra vocês hoje que é a questão dos animes, né? É por conta do meu serviço. Chego muito estressado e eu não tenho vontade, porque eu tô vendo que eu estou ficando sem vontade, pessoal, até mesmo de mexer no meu computador. Eu comprei um computador novo, porque a psicóloga falou que pra mim isso seria muito bom, e foi muito bom. Mas hoje, devido a tudo que tá acontecendo, até mesmo às vezes pra mexer no meu computador, eu tô sofrendo. Eu não tô querendo, pessoal. Isso tá sendo um grande problema, um grande desafio. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, converso com ele praticamente quase todo dia que dá. Hoje eu tive como eu falei, tô tendo um problema no serviço e hoje eu passei muito mal. Eu já tava passando muito mal. E hoje eu passei muito mal por conta desse problema, porque eu sou uma pessoa que às vezes dá hiperfoco nas coisas e eu tenho ansiedade, e dá hiperfoco. Quando você tem ansiedade é um problema muito sério. Mas acabou eu tendo um pouco de hiperfoco, passei muito mal, eu já tava passando mal de outros dias, porque essa semana meio que eu não tô. Eu voltei das minhas férias faz pouco tempo. E o meu corpo já não tá muito bom. E aí começou a acontecer certas coisas, então tipo assim, problemas que eu não gostaria. Não gosto, eu tento às vezes evitar, mas eu tenho um jeito muito diferente, muito palefatoso. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa reclusa, né? Eu sou uma pessoa reclusa. E acabou por conta desses problemas e más interpretações, tendo esse problema. Eu não sei o que vai acontecer comigo e meu serviço, mas eu já tinha tomado como minha decisão que eu talvez não vou ficar mais nesse meu serviço por muito tempo. Talvez seja a hora de eu começar a arriscar. Eu acho que é isso. Mas bem, pessoal, esse vídeo por aqui já tá ficando quase meia hora. É um vídeo diferente mesmo. Esse estilo de vídeo é mais uma forma de eu me desabafar, vocês terem conteúdo. Um conteúdo diferente,
Vou falar um conteúdo saindo meio que da casinha, porque não é um conteúdo normal que vocês vão encontrar, pessoal, no YouTube. Eu falo pra vocês, esse tipo de vlog mais orgânico. Porque aqui, né? Esperar o carrinho. Tem que esperar o carrinho passar, né? Esse tipo de vlog, pessoal, ele não serve tanto. Ele serve um pouco pra vocês me conhecerem quem é a pessoa que está por trás dos vídeos. E ao mesmo tempo que pra vocês conhecerem quem está por trás dos vídeos, é uma forma de eu desabafar, melhorar a minha saúde, então me forçar a melhorar a minha saúde. E também como acho que o principal, melhorar a minha saúde mental. Mas bem, pessoal, vai ser esse vídeo por aqui até segunda-feira. Esse vídeo vai sair domingão tarde, hein? Pai. Mas pra vocês isso é bom. Ter vídeo sempre é sempre bom. Falou, disse e tchau.